Graduado em jornalismo, com mestrado em administração e comunicação rural e doutorado em ciências da comunicação, o nosso convidado é professor associado na Universidade Federal da Paraíba. Além disso, tem vasta experiência científica na pesquisa de folccomunicação, teoria que compreende o estudo da comunicação popular e a cultura. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês para discutir um pouco o que é a folccomunicação. A folccomunicação surge com o trabalho teórico e prático do professor Luiz Beltrão, jornalista, escritor, romancista, pernambucano de Olinda, né, que cria essa teoria da folccomunicação justamente para compreender os processos de comunicação nas culturas populares e no folclore dentro de um contexto da sociedade contemporânea. Ele percebe que, apesar de toda modernização das novas tecnologias, dos novos valores da sociedade de consumo chegando nos mais longínquos recantos do país, que as camadas populares, né, tinham seus próprios canais de comunicação, assim como o cordel, o artesanato, a embolada, a cantoria, né, as danças, os foguetes, que através dessas manifestações folclóricas essa população se comunicavam, fazia seus protestos, suas alegrias, a parte lúdica e suas festas. Então, o Luiz Beltrão percebe isso nos anos 60. Né? Ele percebe isso justamente para mostrar que as camadas populares, mesmo aquelas marginalizadas socialmente e economicamente, nesse sentido que eu estou falando de marginalizados, tinham seus próprios meios de comunicação. Perfeito. Então a folccomunicação surge lá com o Luiz Beltrão no passado, ele que foi um grande jornalista e um pioneiro pesquisador da cultura popular, não é isso? Mas, então, o que o senhor tira dos estudos de Luiz Beltrão que você agregou em suas pesquisas? Olha, quase tudo. Luiz Beltrão, para falar de Luiz Beltrão, tenho que falar de Roberto Benjamin, que é um pernambucano também, professor de comunicação da Universidade Católica de Pernambuco, que eu fui aluno dele de graduação e depois fui aluno na pós-graduação e mestrado na Universidade Rural de Pernambuco, e de Zé Marco de Mello. Então esses três professores, Luiz Beltrão, Roberto Benjamin e Zé Marco de Mello, deram uma contribuição enorme à minha formação acadêmica. E então eles foram que me aproximaram de Luiz Beltrão, quando eu conheci a teoria da folccomunicação, naquela época, nos anos 60, 70, que a escola franco-fusiana falava que com a indústria cultural as culturas populares acabariam, ou com a chegada da televisão, do rádio, das comunidades mais longínquas do sertão do Nordeste brasileiro se acabaria, a folccomunicação estudava de outra forma, estudava que não era assim, quer dizer, as culturas populares não são apenas sobreviventes da indústria cultural, ela é sobrevivente e interpela a cultura da indústria cultural. Em 1976, o senhor coordenou o primeiro encontro de folclore da Paraíba, não foi isso? Exato. Nesse encontro, o senhor convidou o senhor Luiz Beltrão, não foi isso, para esse evento. Como que foi esse encontro entre esses dois grandes pesquisadores da comunicação? Eu era um jovem principiante da pesquisa em comunicação, e da folccomunicação e da cultura popular. E eu conheci Luiz Beltrão em 74, em vários encontros apresentados, como falei, para Roberto Benjamin. Então, quando eu entrei na Universidade Federal da Paraíba em 1976, assim que eu entrei, eu já tinha um projeto que era realizar o primeiro encontro de cultura popular para debater os processos de atualizações, isso em 76, que é um tema atual, né? Então está discutindo isso aí hoje, em 76, para discutir a questão da cultura popular nesse novo contexto de consumo das culturas a partir da indústria cultural. E convidei Luiz Beltrão, nós convidamos Luiz Beltrão, ele foi a Pombal e fez uma conferência que foi revolucionária, né? A folccomunicação como sistema de comunicação, foi a conferência dele, do qual nós publicamos depois. Então, nesse encontro, participaram grandes pesquisadores do Brasil inteiro, né? Eu podia citar aqui você, Roberto Benjamin, Saul Martins, Brau Nascimento, Ricardo Noblar, jornalista, né, que eu sei como é, Ricardo Noblar, e nós discutimos essas mudanças que ocorriam nessas festas populares dentro do contexto da Festa do Rosário, que se realiza primeiro domingo de outubro lá em Pombal. Todo primeiro domingo de outubro se realiza o grande domingo do Rosário. Então nós levamos Luiz Beltrão para esse encontro. Ele fez realmente uma palestra que mudou basicamente toda a maneira
de eu pensar, de analisar as culturas populares. E até hoje eu seguindo essas teorias de Luiz Beltrão, claro, atualizando e defendendo meus pontos de vista, conforme defendi na minha dissertação de mestrado e defendi na minha tese de doutorado, o ativista imediato, uma renovação, uma atualização do líder de opinião foco comunicacional que Luiz Beltrão descreve nos anos 70 na Foco Comunicação. Adorno e Horkheimer, importantes sociólogos alemães, defendiam que a indústria cultural era como uma grande máquina de reprodução e distribuição da cultura, e que dessa forma poderia prejudicar tanto as culturas, a arte popular, quanto a arte erudita. O senhor acredita que as culturas de massa podem ser alienadas pela indústria cultural? Olha, quando eu comecei as minhas pesquisas, ainda na graduação de jornalismo na Católica de Pernambuco, eu fazia parte desse time que acreditava que a indústria cultural acabaria e extinguiria as culturas populares. Mas quando eu comecei a cair em campo com o professor Roberto Benjamin, e já tendo lido os textos de Luiz Beltrão, cada vez que a gente penetrava nas comunidades, principalmente do interior do Nordeste, a gente percebia, e naquela época começaram a chegar as televisões nas pequenas comunidades, nas praças públicas do município, houve uma proliferação de antenas parabólicas. Então, havia uma preocupação no meio acadêmico de que com as parabólicas, com as televisões de praça pública, a cultura popular extinguiria, porque passaria a ser massa de manobra do capitalismo. Mas cada vez que a gente penetrava nessa comunidade, na pesquisa de campo, a pesquisa empírica, a gente via que havia uma resposta diferente. Uma resposta dada de que os produtores da cultura popular não eram simplesmente receptores passivos. E quem defendia essa teoria naquela época, né, justamente no contraponto à escola frankfurtiana, à escola de Frankfurt, foi, de certa forma, mal visto. E nós, da Foco Comunicação, passamos por um problema seríssimo. De um lado, o controle ideológico do núcleo duro, eu falo núcleo duro da escola de Frankfurt, e dos folcloristas conservadores que não aceitavam a dinâmica do folclore. E nós começamos a mostrar isso, está aí provado isso. Nós estamos aí, quer dizer, nos anos 80, foi a televisão, o rádio acabaria com as culturas populares, agora nos anos 90, a globalização acabaria com as culturas populares, e nós estamos vendo que a cultura popular não se acaba. Há processo de atualizações, processo de modificações e há intervenções que aí precisam avaliar essa coisa até um pouco mais predadora, né? Desse São João que traz estrelas para fazer show, né? Aqui mesmo, eu chegando no aeroporto em Petrolina, já vi um painel enorme no aeroporto, as estrelas do São João são aquelas figuras que são os cantores sertanejos, etc. E o outro lado é que as festas populares, que têm uma vinculação religiosa, né, e do campo sagrado e profano, está perdendo um pouco, evidentemente, para esse outro lado mais profano, mais comercial, dentro do contexto da sociedade imediata. Mas sua extinção, acabar com a cultura popular, eu não acredito, não. Porque cada vez que eu pesquiso a comunicação, eu vejo que há uma renovação e as camadas populares atualizam suas festas. Isso vem desde a Idade Média. Se você pegar na Idade Média, os caminhos dos peregrinos para Santiago de Compostela, para a Terra Santa, né? Jerusalém, e na França, né? Exceto Lourdes, essas coisas, vocês vão ver que nesses caminhos, já na Idade Média, as procissões eram um grande acontecimento midiático, na Idade Média, né? Se colocar o conceito de mídia como um acontecimento de comunicação ampla. Muito obrigado, senhor Oswaldo. E a você que está aí nos assistindo, não saia daí. O Sou Sertão volta já. Voltamos com o Sou Sertão e o nosso entrevistado de hoje é o doutor em Ciências da Comunicação e pesquisador em Folk Comunicação. Muito obrigado, senhor Oswaldo. Um grande exemplo da nossa cultura popular aqui na região são as festas juninas, com todas as suas tradições. Mas ela vem sofrendo algumas mudanças nesses últimos tempos, inclusive introduzindo músicas, estilos musicais que são diferentes do tradicional. Como o senhor pode explicar essa mudança?
Olha, é uma questão bastante polêmica essa discussão. Há poucos dias nós discutimos em Campina Grande um seminário no campo da Comunicação essas questões. Campina Grande é considerado o maior São João do mundo, né? E foi discutido isso. E essa é uma polêmica que existe até dentro da própria Comunicação. Então há um embate sobre isso, né? Eu acho que na perspectiva da pesquisa da Comunicação, que nós estudamos os processos de atualizações das festas populares na Comunicação, né? Os processos de atualizações das festas, populares, né? São João, Carnaval, Natal, Quaresma e etc., que é a área que eu venho estudando agora na Comunicação, a gente não tem que estar preocupado se ela é autêntica ou não. A gente tem que estudar os processos de modificações que estão ocorrendo nas festas populares, dentro da Comunicação. Por outro lado, há um segmento da área do folclore, dos folcloristas, né, que contesta essas questões da enxurrada, da invasão dos cantores da mídia, os cantores da cultura de massa, principalmente sertanejos, que vão cantar no São João em detrimento aos cantores de forró, pé de serra, etc. Mas eu estou começando a perceber que está começando a existir uma outra festa paralela. Eu fiz isso em Campina Grande. Além da festa do Parque do Povo, que é onde se concentra, onde converge o grande espetáculo promovido pelo governo e agora por uma empresa de produção cultural, uma empresa comprou o São João de Campina Grande, né? E essa empresa, assim como em Parintins, também uma empresa que banca e que patrocina o São João, o Boi de Parintins. Então, eu comecei a andar pelos bairros, eu estou começando a perceber que está havendo uma resposta das camadas populares a essa festa que só traz os cantores midiáticos, que a população apropria desse contexto, mas reinventa as suas festas. É como Roberto Benjamin diz no seu livro, é como se tivesse uma outra festa dentro de uma festa que é um mega acontecimento midiático. Então eu acho que com o decorrer do tempo nós vamos começar a ter mais artistas populares no São João do Nordeste brasileiro. Então essa é a minha preocupação nesse sentido, de analisar os processos de atualização dessas festas. E não estar discutindo se é autêntico, se não é autêntico dentro da Comunicação. Senhor Oswaldo, diante de todas as pesquisas e o embasamento teórico que já foi produzido sobre Comunicação, o senhor acredita que ainda há muito a ser descoberto nessa área? Sim. Em 2017, no FOCCOM em Recife, o Zé Marcos me chama e conversa que, lamentavelmente, faleceu recentemente, não está mais aqui conosco, que era um grande pesquisador também da Comunicação e da comunicação no Brasil. Eu diria que era a figura principal da pesquisa e dos estudos da comunicação no Brasil. E a gente conversando, ele dizia, Trigueiro, nós precisamos fazer uma revisão crítica do Luiz Beltrão para trazer o contexto da comunicação para essa atualidade da sociedade midiática. E eu comecei a fazer essa revisão, inclusive do livro Comunicação, a Comunicação dos Marginalizados. Encontrei, no primeiro capítulo do livro do Beltrão, uma série de leques que você dá para você rever e atualizar a comunicação. Na minha tese de doutorado, eu já coloquei o ativista midiático da Comunicação, que é uma atualização dos agentes intermediários da comunicação que Luiz Beltrão cria nos anos 60, porque não havia esses aparatos tecnológicos da comunicação. Então, os nômades, os andarilhos que andavam pelo sertão, eles traziam as novidades dos grandes centros para o sertão. Hoje, essas figuras não têm mais essa função, porque você hoje está lá no interior do Nordeste, lá na Caatinga do Nordeste brasileiro, lá em Patos, a minha cidade, né? Lá no sertão, e nos arredores de Patos, você tem hoje todo o internet, tem todo um sistema de comunicação. Então, a comunicação tem que se atualizar. E eu vejo isso como um processo de renovação e dos campos de pesquisa na comunicação. Ela está, inclusive, eu acho, abrindo muito mais esse leque para estudar essas festas e essas manifestações culturais do folclore, da cultura popular, no contexto da sociedade da idade da mídia. O que seria, então, fundamental para fortalecer as pesquisas em comunicação aqui no país? Mais trabalho de campo, o rigor científico, nós estamos ensinando a trabalhar mais com rigor científico, eu acho que é fundamental. E já tem hoje, nós temos uma gama enorme
de textos produzidos pela rede Focom, pelos pesquisadores, estudiosos, inclusive estudantes. Tem estudantes que estão produzindo textos muito interessantes na rede Focom, que estão disponíveis, inclusive, em diversas plataformas da internet digital. Começar a citar esses autores. A gente tem que começar a aprender a citar nossos autores, né? A academia tem essa coisa de... Eu posso fazer isso aqui, porque eu estou com 40 anos de atividade nessa área, né? Já chegou aos 70. Então, eu posso dizer, a gente tem que acabar com esse modismo. Se você não citar um autor estrangeiro, está fora de moda na academia. Nós temos que citar nossos autores na área da comunicação, que hoje o Brasil, na área da comunicação, é pioneiro. Então, é um trabalho muito interessante. E na Focomunicação também. Então, o rigor científico na área da Focomunicação, e a gente dá mais importância aos trabalhos produzidos pelos nossos pesquisadores estudiosos, inclusive estudantes da rede Focom. Como membro do grupo de estudos de Focomunicação da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, qual conselho o senhor daria para os novos pesquisadores que pensam em aprofundar essas pesquisas? Estudar mais a parte teórica, né? A Focomunicação é um campo interdisciplinar, nós não podemos ficar isolados da Focomunicação desconhecendo outras linhas teóricas, né? É muito interessante isso. E a gente, mais rigor científico, a gente está precisando disso, produzir mais trabalhos e a pesquisa de campo, sem esse ranço, né? O ranço que é normal quando a gente está discutindo a questão das culturas populares e o folclore dentro do contexto da sociedade imediata. Então, eu acho fundamental isso. Eu realmente sou fundador do grupo de trabalho na Intercom, como também sou fundador da Intercom. Eu sou o sócio 015 da Intercom. Eu participei da fundação da Intercom, né? Com Zé Marque Melo e tantos outros. Então, estou no grupo, já fui coordenador do grupo, e estou no grupo desde a sua fundação. E eu vejo uma evolução muito grande, não só na Intercom, mas os grupos de trabalho na rede Focom, que é a nossa rede específica da Focomunicação. Eu acho que isso é fundamental. O rigor científico, metodológico, nós estamos precisando fortalecer esse campo e que a gente possa citar os nossos autores. Eu acredito que isso é uma das formas de a gente fortalecer e motivar a juventude a entrar na pesquisa da Focomunicação. Senhor Oswaldo, muito obrigado pela participação no nosso programa e obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais uma edição do Sou Sertão. Até a próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.